Olá, paz do Senhor, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Maná Eterno. Vamos estar falando um pouco sobre os outros apóstolos. Que outros apóstolos a Bíblia cita, além daqueles que Jesus chamou? Vamos dar uma olhada nesse tema hoje. Nós vamos começar com os nomes dos 12 primeiros chamados por Jesus, os 12 primeiros apóstolos. A lista começa com Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, André, Filipe, Judas Iscariotes, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu e Simão Zelote. Estes eram os primeiros aos quais acompanharam Jesus em seu ministério. Mas agora vamos ver outros apóstolos que não foram estes diretamente chamados por Jesus, mas que a Bíblia cita como apóstolos. O primeiro deles está em Atos 1, 26, e ele se chama Matias. Diz assim: e os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos, porque aqui Judas já havia tirado a sua própria vida, já havia se suicidado. Então, houve a necessidade de colocar alguém no lugar de Judas, porque Judas caiu do ministério. Judas não morreu pelo ministério. Ele simplesmente traiu Jesus e se suicidou. Então, devido a isso, Pedro levantou a questão de se colocar um outro apóstolo no lugar. E aí estava entre dois nomes, um deles era Matias, e ele foi sorteado, porque este era o modo em que Deus trabalhava naquela época, e a sorte saiu por Matias, saiu no nome de Matias, e ele foi escolhido. E o outro texto, para afirmar que Matias era o 12º apóstolo, está em 1 Coríntios 15, 4. Diz assim: e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Então esses 12 aqui está contando Matias como o 12º. Amém? Para entendermos como que chegou a situação de Matias ser o 12º apóstolo, temos que entender que o apóstolo Pedro estabeleceu ali um critério para que a pessoa pudesse ocupar o lugar de Judas Iscariotes. E o critério era que, desde o batismo de Jesus até a ressurreição de Jesus, a pessoa que fosse escolhida tivesse que ter participado desse momento. Não poderia ser como se fosse assim um neófito. Deveria ser alguém que acompanhou todo o trajeto de Jesus. Porém, um detalhe: dizem que Pedro estabeleceu que teria que ser alguém que viu o batismo de Jesus e que viu Jesus glorificado. Mas é isso mesmo que a Bíblia diz? Um detalhe é que no batismo de Jesus, nem o próprio Pedro estava presente. Ele não viu o batismo de Jesus, porque ele foi chamado depois que Jesus já tinha voltado do deserto. No máximo, quem teria visto o batismo de Jesus pode ter sido ali André e João, que eram discípulos de João Batista, e poderiam estar presentes no momento do batismo de Jesus. Mas Pedro, Bartolomeu, Tomé e todos os outros discípulos não viram, porque Jesus dali foi para o deserto, depois é que ele foi fazendo a seleção dos apóstolos. Então quer dizer que Pedro se contradisse? Não. Aqui é que Pedro estabeleceu um momento da história. Ele não quer dizer milimetricamente que a pessoa tenha que fazer aquilo ali, tenha que ter visto com seus próprios olhos aquilo ali. Ele está estabelecendo um tempo para que a pessoa que tivesse que ocupar o espaço seja uma pessoa que viveu aquele momento ali presente. É isso que o apóstolo Pedro está nos trazendo, porque senão invalidaria os próprios apóstolos, e ele inclusive. Então temos que ter aí a ideia que Pedro praticamente estabeleceu um tempo, que era o tempo da vida do ministério de Jesus. Outro apóstolo citado na Bíblia está em Atos 14, versículo 14, que diz assim, porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão,
clamando. Então aqui a Bíblia também chama Barnabé, não só o apóstolo Paulo, mas também Barnabé como apóstolo. Mais um nome aqui acrescentado como apóstolo na palavra do Senhor. Em Romanos 16:7, tem aqui mais dois nomes considerados como apóstolos. E um deles, que se chama Júnias ou Iúnias, há uma dúvida grande se era um nome feminino ou era um nome masculino. Né? Não vamos entrar nesse mérito aqui, estamos só tratando a questão de que haviam outros, além daqueles 12 primeiros, que também foram chamados pela Bíblia de apóstolos. E diz assim: saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Ou seja, eles se destacaram entre os apóstolos. Há aqui também uma questão em que alguém vai dizer que eles se destacaram na visão dos 12 apóstolos, e há quem diga que esse texto está dizendo que eles se destacaram entre os apóstolos, que eles também eram apóstolos. Né? Então, eu acredito também nessa hipótese, porque tem outros nomes com o nome de apóstolo. Porque apóstolo quer dizer simplesmente enviado, o delegado, aquele que foi delegado algo para ir, como um enviado, um missionário. Isso quer dizer a palavra apóstolo. Então não haveria dificuldade de ter outros apóstolos, como a Bíblia realmente aponta. Mais um apóstolo aqui citado pela palavra do Senhor é Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Tiago, ele não estava entre os primeiros apóstolos que Jesus chamou. Ele veio depois, como o apóstolo Paulo também. Então diz assim em Gálatas 1,19: e não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Ou seja, ele não estava falando de Tiago, filho de Alfeu, e nem Tiago, filho de Zebedeu, que estava entre os 12 apóstolos. Ele estava falando aqui de Tiago, filho de Maria, irmão de Jesus. Mais um nome aqui, ele está citado em 1 Coríntios 4, do 6 e o 9, que se chama Apolo, o nome dele. Diz assim o texto: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, falando dele e do Apolo, os apóstolos em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Então aqui o apóstolo Paulo está incluindo ele e o Apolo como apóstolos, que teriam um ministério árduo, um ministério difícil na presença do Senhor. Mais um nome que a Bíblia nos acrescenta. Agora a Bíblia vai falar de apóstolos fraudulentos. Tem apóstolos fraudulentos também? Sim, a Bíblia vai nos dizer. Está em 2 Coríntios 11, 5 e 13. Diz assim, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. O outro versículo é 2 Coríntios 12, versículo 11. Tenho-me tornado insensato, a isto me constrangestes, eu devia ter sido louvado por vós, diz o apóstolo Paulo, porquanto em nada fui inferior a estes tais apóstolos, ainda que nada sou. Ele está dizendo, ainda que eu não seja nada, eu não fui inferior a esses tais apóstolos falsos, que a igreja de Corinto estava valorizando mais do que a ele mesmo, o apóstolo Paulo. Então, baseado na explicação que eu dei sobre o que Pedro falou dos critérios estabelecidos para ser escolhido o apóstolo que iria substituir Judas, aqui no caso dos apóstolos fraudulentos, os falsos apóstolos,
o apóstolo Paulo não está levando em conta esse critério, porque ele não estava se referindo aos primeiros 12 apóstolos chamados por Jesus. Vamos chamar aquilo ali de primeiros 12 apóstolos. O apóstolo Paulo não estava se referindo a este grupo dos primeiros 12 apóstolos, mas sim ao apóstolo como um enviado. Então aqui ele está tratando essas pessoas aqui de falsos enviados, como hoje teriam aí falsos cristãos. Nós que nos consideramos cristãos verdadeiros, na verdade não existe um falso cristão, ou ele é cristão ou não é, né? Mas só para entendermos, existe o cristão verdadeiro e existe aquele que se faz passar por cristão, mas não vive uma vida de acordo. Então ele é um falso cristão. Então na época do apóstolo Paulo ele está chamando de falsos apóstolos, entenderam? Então ele poderia considerar as outras pessoas como verdadeiros apóstolos, que é no caso do Barnabé, no caso do Apolo, no caso do Andrônico, Júnias, entenderam? Então aqui ele está considerando falso apóstolo esses que não tinham uma vida de acordo com o Evangelho. E agora caminhando para o fim, Apocalipse 2, versículo 2 diz assim, ó: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Ou seja, o próprio Cristo aqui não está desabonando a questão de ser ou não apóstolo. Ele não está dizendo que não são apóstolos porque não foi ele que chamou diretamente. Ele está dizendo que não são apóstolos porque eram mentirosos, eram falsos. E Apocalipse 18, 20 diz assim: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Ou seja, aqui está dizendo do julgamento da prostituta, é o fim já da história humana, né? Como o que sabemos hoje. Logo após isso virá o retorno de Jesus. E ele aqui está apontando para aquele tempo em que há ainda santos, apóstolos e profetas, que são os servos fiéis do Senhor do tempo do fim ainda. Ainda haverá santos, ainda haverá apóstolos, ainda haverá profetas no fim dos tempos. Então, para encerrar, o último chamado de apóstolo, diferente dos 12, na palavra do Senhor, é o próprio Jesus Cristo. Por que ele é chamado de apóstolo? Porque ele foi enviado pelo Senhor nosso Deus. Então diz assim, Hebreus 3, versículo 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, o sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus. Para encerrar, Apocalipse 21 vai dizer assim para nós, versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. É claro que o 12º aqui não pode ser Judas, porque Judas caiu, né, da graça, ele caiu do ministério, não prosseguiu. Aqui está se referindo ao nome de Matias. Este é o nome do 12º apóstolo escolhido por sorte lá relatado em Atos. Tá bom? Então espero que você tenha entendido a nossa intenção deste estudo de hoje, trazer que a Bíblia apontou outros apóstolos. E por que ainda hoje não poderíamos ter alguns apóstolos? Apóstolos como enviados, não apóstolos no sentido dos primeiros 12. Aquele foi fechado ali como o grupo seleto que Jesus chamou. Então que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva em nosso canal Maná Eterno e também no nosso outro canal Escatologia, Princípio do Fim. A paz a todos.